ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil que em 2023 entra em sua sexta temporada, sempre destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que assiste pelo YouTube a mais essa edição do Comunicação S.A., que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O empreendedorismo é uma marca registrada do brasileiro. De acordo com os dados fornecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, existem perto de 20 milhões de empreendedores em todo o país, sendo que 10% desse número tem mais de 60 anos. Este perfil, que marca tanto a personalidade do nosso povo, o do empreendedorismo, começa a ser exportado para outros cantos do mundo pelas mãos de brasileiros, reforçando esse nosso espírito empreendedor. Pelo menos o que acontece com uma brasileira em especial, que 6 anos atrás seguiu para Portugal para fundar a Rede Conexão Mulher, compartilhando sua experiência de empreendedora e inspirando outras mulheres a seguirem pelo mesmo caminho. Agora, com o seu espaço consolidado na Europa, ela desembarca aqui na Mega Brasil com um novo programa na nossa grade, o Rede Conexão Mulher, que estreia agora em maio. E eu falo da palestrante e influenciadora Catarina Coelho, fundadora e presidente da Rede Conexão Mulher. Catarina, seja muito bem-vinda ao Comunicação S.A. Uma honra estar aqui com você, Marco. Muito obrigada. Catarina, vamos começar sabendo como que você construiu a sua carreira de palestrante e influenciadora na Europa, né? Isso já nesse decorrer de 6 anos, e mais precisamente em Portugal. Mas eu queria saber um pouco da Catarina, que decidiu virar a chave na sua vida e partir aí para a descoberta de uma nova carreira, de um novo caminho a ser trilhado. Quem era a Catarina que deixou o Brasil e foi lá para Portugal? Boa, Marco. Boa pergunta. Marcos, eu venho do mercado corporativo. Foram 22 anos em grandes corporações, como a Sadia, Perdigão, 3M do Brasil, P&G, Balduco. E depois fui para o sistema financeiro, Itaú, Citibank. Mas, como mesmo o Marcos falou, o que acontece? A veia empreendedora, sempre dentro de nós. Então, mesmo estando em grandes corporações, à frente de grandes corporações, eu sempre tive o desejo, a vontade de empreender. E eu descobri, logo depois, que, na verdade, nós nascemos empreendedores. Por quê? Eu espero um pouquinho que eu já vou falar sobre isso, mas só para você entender que eu comecei o quê? A empreender, abrir uma sociedade com meu marido no Brasil, junto ao mesmo tempo que eu estava no banco. Assim que, olha que interessante, eu entrei, na verdade, no Unibanco, lembra do Unibanco? Aí o Itaú foi lá, e comprou o Unibanco. Aí eu fui para o Citibank. O que aconteceu? O Itaú foi lá e comprou o Citibank. Itaú não sabia de você, né? Não saía. O que eu fiz? Pedi para sair. E eu já, como eu falei, já empreendia com o meu marido, então eu decidi realmente mergulhar no empreendedorismo. E o que acontece? Quando eu cheguei na empresa realmente para poder assumir o meu papel, eu percebi que eu já fazia isso, nós, principalmente mulheres. Eu sempre digo que gerir orçamento, gerir crises dentro de casa, em festa de família, gerir o que a gente vai fazer para comprar, para aumentar, para crescer a casa, ou a gente vai trocar de carro. Tudo isso nós já realizamos. É claro que em proporções diferentes, claro que quando você empreende e você tem funcionário, eu comecei a empresa com um funcionário e vendi a minha empresa para vir para Portugal, eu tinha 71 funcionários. Então, foi uma empresa grande no Rio de Janeiro, e a decisão de vir para Portugal foi também porque
era uma empresa de segurança. Então, uma empresa de segurança no Rio de Janeiro, você imagina. É um desafio, né? Bota desafio nisso. Mas depois disso, depois que vendemos a nossa empresa, decidimos vir para Portugal. Meu marido é aposentado também, porque ele é funcionário público no Rio de Janeiro, e empresário também, e decidimos vir juntos com a família, todos os filhos, todos os 3 filhos, e desembarcamos aqui em terras portuguesas. Mas, Marcos, eu quero falar uma coisa interessante sobre... Você falou que o brasileiro ele tem essa alma empreendedora, eu concordo. Mas sabe que, parando aqui para entender, realmente Portugal não é um país empreendedor. Só que se você parar para perceber, quando os portugueses foram para o Brasil, todos se tornaram empreendedores. Sem dúvida. Todos sem dúvida. E esses portugueses, e eu falo isso porque eu converso com muitos portugueses aqui, que imigram. Por que imigraram? Muitos foram para Luxemburgo, para a Suíça. A Luxemburgo tem uma população muito maior portuguesa do que luxemburguense, só para ter ideia da quantidade de portugueses que tem lá que imigraram. Só que os imigrantes portugueses que foram para esses países, eles foram para trabalhar como funcionários. E os portugueses que migraram para o Brasil, o que eles fizeram? Empreenderam. Então, aqui se diz o seguinte: todo português que vai para o Brasil enriquece, porque o bichinho do empreendedorismo pega nele. E todo português que vai para outros países, eles acabam não ficando milionários, ricos ou empreendem, porque se tornam funcionários. É interessante buscar essa nossa origem, porque eu lembro que eu tive clientes portugueses que eram donos de uma rede de supermercado no Brasil. Então, eles tinham uma cultura portuguesa muito forte, por exemplo, na hora do almoço. O almoço aqui dura 3 horas, 2 horas de almoço. Você é funcionário, mas você tem 2 horas de almoço diferente do Brasil, que a gente tem 30 minutos, 20 minutos no máximo. Às vezes, come trabalhando, né? Exatamente isso. É. Exatamente isso. Mas então, vamos falar dessa questão da migração. Então, para aproveitar a sua deixa, para a gente falar um pouco como é que foi a sua chegada em Portugal, porque Portugal é um país que fala o mesmo idioma, ou um idioma muito parecido com o nosso. E, né, outro dia nós mesmos conversávamos sobre algumas diferenças que existem, mas é um país que, em princípio, fala o mesmo idioma e tem raízes muito parecidas. Fomos colonizados por eles. A influência é muito grande. Mas como é que é, então, a chegada de um... Você não deixa de ser um estrangeiro. Chegando lá, eu queria saber como é que foi a sua adaptação. Como é que foi o primeiro momento, a receptividade? Você se sentiu no Brasil? Como é que foi a adaptação, Catarina? Eu, assim como a maioria dos imigrantes brasileiros, eu cometi o erro de achar que aqui era uma continuidade do Brasil, Marco, no primeiro e segundo ano. Sofri muito, porque, sim, você se torna um imigrante, você vai ser a vida toda um imigrante. Uma imigrante, a minha família é imigrante, e você nunca mais vai estar com os seus, como se diz. Ninguém conhece a sua história, ninguém sabe aquilo que você construiu, aqui você chega do zero. Então, quando alguém diz para mim, eu vou emigrar, eu pergunto assim, por quê? Qual o motivo? E o meu motivo, antes eu achei que fosse a segurança. E hoje eu entendo que não. Foi ao contrário, a liberdade. A liberdade de não só ir e vir, mas a liberdade de estar em qualquer lugar do mundo. E a facilidade que eu encontrei aqui de mentalidade, porque aqui na Europa, você pega um carro, eu daqui a 2 horas posso estar em outro país, na Espanha. Aqui, e no Brasil você vai estar em outra cidade, outra capital. Então, a facilidade que se tem aqui de falar assim, fui ali na Espanha e voltei, fui ali na Itália e voltei. A gente não tem muito isso, porque quando a gente fala, a gente vai viajar, porque o Brasil é muito grande. É verdade. A extensão territorial é muito grande. Então, você começa a entender outras coisas. E quando você está aqui e começa a ouvir outras línguas, é muito fácil. Eu saio aqui na esquina, eu vou ouvir inglês, eu vou ouvir alemão, eu vou ouvir... Então, também é uma outra realidade. Mas é duro, só que passa. Por que passa? E principalmente passa quando você entende que você realmente migrou. E aí você compreende da seguinte forma, que foi o que eu compreendi, eu estou falando de mim e da minha visão e do que eu passei. Quando eu comecei a entender o seguinte, ok, o país não é uma extensão do Brasil, a cultura não é igual, e a gente não fala a mesma língua que a gente fala, Marco.
todo mundo fala assim, você fala brasileiro. Uma vez eu entrei numa padaria, que não é uma padaria, que se chama pastelaria. Eu entrei, aí uma garotinha olhou, mamãe, ela fala brasileiro. E aí eu achei aquilo, na época, tão estranho, mas não, eu falo português, com sotaque brasileiro. Mas eu entendo que aqui você não fala português. E é natural, existe pessoas que são preconceituosas? Existe, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo. Então, quando as pessoas falam, o Portugal não é preconceituoso, não, qualquer lugar do mundo é. E tudo depende também daquilo que você faz e que você atrai. Então, como eu falei, os primeiros 2 anos eu não aceitava, eu sempre falava assim, no Brasil não é assim. Não, no Brasil não é assim porque eu não estou no Brasil. Então, até entender o seguinte, ok, eu estou aqui. E como é aqui? Então, quando isso aconteceu, Marco, aconteceu uma virada muito grande, e eu vou dizer para você quando foi. Foi na pandemia. Na pandemia, quando eu estava aqui, eu fiquei muito feliz, primeiro, de estar aqui, porque o governo foi um dos primeiros a mandar fechar o nível aqui da Covid, claro que teve em todos os lugares, mas foi muito menor do que em outros países, porque eles realmente cumprem a lei de uma forma única, que tem muita multa, então, por isso também. Então, quando isso aconteceu, eu acho que deu para mim uma virada de chave para mim. E o segundo, Marco, que quando a gente migra, a gente fica assim, poxa, meu pai, minha mãe, meus filhos estavam aqui comigo, meus 3 filhos, mas meu marido também. Mas, os amigos, aquela pizza do domingo, aquele cinema. Só que quando você está aqui, você percebe que, na pandemia eu percebi isso, realmente você está só, e as pessoas estão longe, você tem que pensar muito em você. Em o quanto você é importante para você, enquanto você cuida de você. Então, também foi uma outra virada de chave. Mas hoje, depois de 6 anos, eu fui ao Brasil em dezembro, eu amo meu país, meu pai está aí, minha mãe está aí, meu irmão é o meu país, mas eu sinto que não necessariamente eu vou estar aqui ou vou estar no Brasil para ser feliz. A minha casa é onde eu estiver, onde eu me sinta bem, onde eu me sinta feliz. Então, para responder sobre a imigração, eu digo sempre o seguinte, qual é o seu motivo? Eu vou para ganhar dinheiro. Portugal não é um país para você empreender e ganhar dinheiro, mas para viver bem. Muito bem. E se comer bem, comer bem. Esse detalhe é importante também. Muito bem, a gente está conversando com a Catarina Coelho, que ela é a idealizadora do movimento Rede Conexão Mulher, que terá um programa aqui nos nossos canais de streaming da Mega Brasil. Agora, no início de maio, a gente vai divulgar direto da redação, pelos nossos veículos, Jornal da Comunicação Corporativa, também pelas nossas redes sociais. Catarina, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade deste papo que temos hoje com a idealizadora do movimento Rede Conexão Mulher, a Catarina Coelho. Até já. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important
that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal de streaming no YouTube. Estamos de volta com Conexão Mulher. Hoje, ainda não, com Conexão Mulher ainda não, mas estamos de volta com Comunicação SA, falando com a idealizadora do movimento Rede Conexão Mulher. É um movimento internacional, a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso, que é a Catarina Coelho. Aí eu já dando um spoiler de abertura do seu programa, Catarina, veja só, hein? Muito bom. Marco, você percebeu que o movimento pega da Rede Conexão? Trocou até o nome. Mas a rede é um eu queria saber, então, por favor, como é que surgiu a ideia do Rede Conexão Mulher e a qual público ele se destina? Quer dizer, você estava em Portugal e, de repente, você teve essa ideia. De onde surgiu? Como é que foi esse processo? Marco, eu acho que nada surge do nada. Olha isso, que interessante, né? Essa redundância, mas é verdade. Sempre está dentro de nós, em algum lugar, esse desejo e essa vontade. Acontece que, como eu expliquei para a minha vida, eu passei 22 anos no mercado corporativo trabalhando muito. E eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe aos 17 anos e aos 20 eu não vi os meus filhos crescerem. Porque eu trabalhava para essas corporações, eu tinha que me dedicar muito para crescer nessas corporações. Acho que aqui quem está em corporações sabe hoje o quanto você tem que se dedicar. E quando eu entendi, depois de ter a minha empresa, 71 funcionários, que eram todos os problemas do mundo e mais um pouco. Às vezes eu recebia um telefonema às 4 horas da manhã, deu um funcionário com problema, enfim. O que eu tinha certeza quando eu vim para Portugal? Eu vou ficar um ano sabático, sabe? Aquela coisa assim, um ano sabático, para saber exatamente o que eu desejo. E eu tinha certeza só de uma coisa. Eu não queria trabalhar mais em corporação nenhuma e nem queria mais funcionário. São as duas coisas que eu tinha certeza. Mas, como eu falei, nada é do nada. Eu disse que eu fui mãe muito cedo. E eu lembro de um momento, eu quero contar uma história aqui, Marco, para todo mundo compreender exatamente hoje o que eu faço. Quando minha filha tinha 5 anos, eu tinha lá meus 22, 23 anos, eu tenho uma foto, meu filho tinha 2 para 3, e tinha a festa junina do colégio, da escolinha. E ela ia dançar de fadinha, com a roupinha de fada e tudo. E era um sábado. E o pai estava ali, levou eles na festinha. E quando eu cheguei, minha filha veio correndo me abraçar. Mamãe, você viu? Mamãe, eu linda, ela toda de fada. Eu não errei, mamãe, passinho nenhum. E eu comecei a chorar. E ela ficou assim, mamãe, você está chorando? Assim, por quê, filha? Porque eu estou feliz porque você está linda. Mas, na verdade, eu estava chorando porque eu não consegui vê-la dançar. Eu cheguei atrasada porque eu estava trabalhando. Então, hoje, como eu falo que nada é do nada, eu percebi que dentro de mim existia uma força muito grande, um desejo muito grande de olhar para aquela mãe, para aquela mulher, que naquele momento não teve uma escolha, não pôde estar com a sua filha naquele momento. Então, para que outras mulheres elas possam ter uma liberdade emocional, liberdade financeira, apoio mútuo de quê? Não é apoio, eu não apoio essa mulher e falo assim, não, faça o seguinte, olha, você pode também. Por quê? Eu tenho vários projetos dentro da rede onde eu falo sobre histórias de outras mulheres. Assim como eu falei da minha agora, que alguém pode estar aqui ouvindo e se conectando com ela, eu trago também histórias, é o que a gente vai fazer aqui no programa da Rede Conexão Mulher, na Rádio Mega,
E aí, Mega Brasil, e aí o que eu quero te explicar sobre isso, Marco? Nós mulheres, pode ser de qualquer nacionalidade. Hoje a rede, ela conecta mulheres brasileiras, portuguesas, cabo-verdianas, angolanas, Guiné-Bissau, várias da língua portuguesa, várias mulheres. Mas em algum ponto nós nos conectamos na nossa história. Pode ser porque ela passou pelo que eu passei, pode ser porque uma passou um abuso psicológico e a outra também, pode ser que a outra aconteceu algo na infância e depois ela hoje está à frente de várias empresas, como eu tenho pessoas que estão à frente de várias empresas aqui na Europa, que chegaram sendo garçonetes e hoje estão à frente de empresas, 4, 5 empresas que elas fundaram. Então, dizer que essa mulher ela tem voz. A sua história, tanto aqui na rádio quanto na nossa editora, ela tem voz. Fundamentalmente, é quase um storytelling. Você vai contar a história de cada um para que você enxergue primeiro as mazelas da vida, que são comuns a todos. A gente sempre acha que o nosso problema é único e é o maior do mundo, né? E é bom quando a gente compartilha. É basicamente isso que você busca com o Rede Conexão Mulher. Também. Quer ver só outra coisa que eu busco? Como eu disse, nós temos uma editora de livros, temos um projeto que foi até lançado agora em abril, mês passado, no Brasil, aí em São Paulo também. E esse livro ele conta histórias de 26 mulheres pelo mundo. E nem todas as histórias são assim, de superação. Tem uma história, por exemplo, de uma autora que ela chegou para mim um dia e falou assim: Catarina, eu não sei o que eu falo. Eu falei: por quê? Porque eu não tenho uma história triste. Eu sou feliz, eu trabalho no que eu gosto, eu tenho uma família incrível, meus pais estão aqui comigo, meus filhos são incríveis, meu marido é incrível. Eu falei: e aí, por isso você tem que contar a sua história, porque todo mundo deseja a sua vida. Todos desejamos o que você tem. Então, é possível. É possível não ter traumas na infância. É possível ter uma vida muito boa trabalhando naquilo que você gosta. É possível. Então, também é isso que nós queremos trazer. Histórias, claro, de superação, mas histórias reais, como eu disse, de várias mulheres, e cada uma, como eu falei, nós nos conectamos, porque muitas pessoas falam assim: mas eu não tive uma infância ruim, eu tive uma infância maravilhosa. E que bom, vamos contar isso também, para dizer o quanto isso é possível. Catarina, você, na sua fala anterior, você citou a África, entre outros países. A gente sabe que o continente africano é um continente, apesar do seu gigantismo, é, traz muitos problemas sociais e econômicos. Qual que é a realidade? Primeiramente, qual é a região especificamente que o Rede Conexão Mulher atua no continente africano, se é que existe essa questão geográfica? E como que quais são as demandas e quais são ah, as descobertas dessas mulheres africanas em relação à realidade sua aí de Portugal, a nossa aqui no Brasil? Marco, diferente do Brasil, aqui em Portugal, a comunidade africana, e que nós chamamos de diáspora, ela é muito forte e ela é muito, como eu vou dizer, muito. Ela se junta de uma forma que muito mais até do que nós brasileiros aqui. Mas por que isso, exatamente? Até porque a cultura deles também leva a isso. A proximidade de África com Portugal, ela é muito grande. E, claro, o Brasil é muito maior. Só que a cultura africana aqui, ela é um fato que acontece, até porque ela foi colonizada há pouco tempo com relação ao Brasil, África, em relação a... Teve aqui a guerra algum tempo atrás, não tem muito tempo, que houve em Angola, que os portugueses tiveram que sair, isso não tem 40 anos. Então, tudo isso é muito recente. E a Rede Conexão, ela conseguiu adentrar nesta cultura, porque exatamente este é o papel. Olha que interessante, eu fui convidada para um chá, que o nome se chama Chá de Beleza Afro. E, na verdade, era um jantar e tinham 150 mulheres de África.
tinha outras mulheres, tinha uma brasileira e só eu branca. E quem me convidou me chamou ao palco e eu fiz a seguinte fala: como eu fico feliz hoje de ser minoria, porque em todo lugar que eu vou eu sou a maioria. E aquilo foi tão forte para elas e para mim, ó, chegou a me emocionar, porque realmente é sobre, como eu falei, é a conexão das histórias. Aquelas mulheres, elas se unem para se fortalecer, fortalecer umas às outras, porque você percebe que existem mulheres em África ainda, Marco, que foi uma das histórias que eu ouvi, que ela acabou de chegar tem um mês e ela falou assim: eu nunca imaginei que uma mulher da minha cor pudesse chegar onde uma pessoa, né, uma pessoa chegou, aonde você chegou, ela falou para ela. Isso é muito lindo quando você percebe que existe o chá de beleza afro, por exemplo, da Neuza, que é uma repórter aqui, e ela é de Cabo Verde, ela realiza esse evento há mais de 5 anos também, porque ela falou: olha, eu vou fazer um evento em restaurantes onde uma mulher preta nunca imaginou que ela fosse entrar. Então, a rede, hoje, ela conseguiu, como eu falei, estar nesse movimento, então, muito forte que nós somos em Angola, Cabo Verde, e estamos agora indo para Guiné-Bissau, mas muito mais forte em Cabo Verde e dentro de Angola. Nós temos embaixadoras, que a gente fala que é embaixadoras da nossa marca, embaixadoras que falam da rede. Temos agora, no próximo livro 3 do ano que vem, já temos 2 cabo-verdianas e uma angolana no nosso livro. Isso é como eu falei, o primeiro livro só tinham brasileiras. A segundo volume, portuguesas e brasileiras. O terceiro já temos portuguesas, brasileiras, angolanas e cabo-verdianas. Essa é a grande conquista que eu digo que a Rede Conexão ela tem, porque é exatamente sobre a mulher, em qualquer lugar. E tem mulheres brasileiras também na nossa rede, Marco. Nós somos um movimento que conectamos mulheres exatamente pelo mundo. O objetivo de ter, por exemplo, o nosso programa dentro da Mega Brasil é exatamente para isso, para trazer este movimento do Brasil. Nós temos embaixadoras de São Paulo, Rio, Minas Gerais. Então, esse é o objetivo, fazer essa conexão, trazer essas mulheres para cá e levar também mulheres para o Brasil. Muito bem, estamos conversando com a Catarina Coelho, que é idealizadora do movimento Rede Conexão Mulher, que agora em maio estreia um programa com o mesmo nome, o mesmo título aqui na rádio e TV Mega Brasil Online. Catarina, nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instante para a última parte desse nosso encontro de hoje aqui no Comunicação SA. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, hoje no encontro com Catarina Coelho, que é a idealizadora do movimento Rede Conexão Mulher. Terá um programa aqui na Rádio e TV Mega Brasil Online já no começo de maio. Você acompanha em detalhes nas próximas semanas, nos próximos dias, a nossa divulgação da estreia com horário e dia certinho do novo programa aqui, que será ancorado pela Catarina Coelho. Mas eu queria, antes da gente retomar a conversa com a Catarina, deixar aqui um convite para você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e assine a nossa newsletter diária gratuita direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher seus dados e enviar. No dia seguinte, você, como os mais de 18 mil assinantes da newsletter, passa a receber os destaques do dia diretamente no seu e-mail e diretamente aqui da nossa redação. Bom, vamos lá. Catarina, você fez uma menção sobre as embaixadoras
do Rede Conexão Mulher. Queria saber como é que está a distribuição geográfica dele. Essas embaixadoras estão, você falou que tem no Brasil também, falamos há pouco sobre Portugal, falamos há pouco sobre Portugal, sobre a África, especificamente também sobre Portugal. Como é que está distribuído geograficamente a Rede Conexão Mulher? E a outra coisa que eu queria saber de você é até onde você pretende ir com a Rede Conexão? O que você imagina para ela? Ok. A primeira pergunta, onde nós estamos, nossas embaixadoras? Nós estamos em Portugal, nós estamos na Inglaterra, nós estamos na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos, em Miami, nós estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e em Minas Gerais, no Brasil. Essa hoje é a estrutura da nossa rede com embaixadora. Nós temos 29 embaixadoras pelo mundo e temos também as nossas coordenadoras que coordenam. Hoje nós temos 8 coordenadoras que realizam temos as coordenadoras de evento, temos as coordenadoras que estão na frente do livro. Cada projeto nosso tem uma coordenadora e temos as embaixadoras, como eu disse, da marca pelo mundo. E aonde eu quero chegar? Marco, quando eu criei a rede, eu criei para poder, de verdade, e para poder conhecer pessoas aqui em Portugal. E isso foi tomando uma proporção, até porque, como eu disse, né, eu vim do mercado corporativo, e quando você vem do mercado corporativo, você entende que você pode utilizar aquelas ferramentas. Tanto que hoje se fala muito do intraempreendedorismo. Dentro das próprias empresas você pode empreender. Então, eu comecei a usar ferramentas e isso começou a se tornar uma proporção de marca tão grande que eu comecei a receber mensagens dessas mulheres que queriam ser embaixadoras da rede. Então, meu objetivo hoje, a minha visão, onde eu quero chegar, onde eu quero chegar não, onde eu vou chegar, onde eu vou estar. Nós vamos ser a maior rede de conexão mundial, promovendo a voz feminina pelo mundo. É neste lugar, é no lugar onde esta mulher, ela em qualquer lugar do mundo, ela sabe que ela pode ter a sua voz ouvida, estar em um evento nosso, palestrando, estar no nosso livro, estar sendo entrevistada aqui no programa da Rede Conexão. Então, é neste lugar que nós vamos chegar. Eu queria falar um pouco com você sobre, aí voltar ao tema de empreendedorismo, né? Porque é disso que se trata desde o começo da nossa conversa. O que leva uma pessoa se enxerga uma empreendedora? Quer dizer, aqui no Brasil, um empreendedor, a gente consegue até explicar esse caminho pelas diferenças sociais e econômicas que acabam empurrando o indivíduo para esse caminho diante das necessidades que ele enfrenta no dia a dia. Torna-se uma opção de vida. Então, ele abre o próprio negócio, enfim, em geral é isso que a gente entende como um empreendedor. No ambiente do Rede Conexão Mulher, quando a gente fala de empreendedorismo, é a mesma situação? São pessoas que necessariamente, quando elas se engajam e se descobrem dentro do Rede Conexão Mulher, elas se descobrem também como empresárias, como empreendedoras, ter o seu próprio negócio, ou o empreendedorismo passa a ter uma conotação diferente dessa sobre a qual a gente está falando aqui? Marco, essa sua pergunta é incrível, até mesmo porque eu sou especialista em posicionamento de marca. Então, eu posicionei a marca Rede com aquilo que eu trabalhei, estudei, como eu disse, trabalhei em grandes corporações, exatamente fazendo isso. E quando eu decidi falar sobre empreendedorismo aqui, eu descobri que, claro, empreender no Brasil já é difícil. Você empreender fora do Brasil é ainda, imagina, né? Mais complicado. Mas eu quero dizer o seguinte, quando eu falo de empreender, como eu disse ainda há pouco sobre o intraempreendedorismo, que você pode estar em grandes corporações, como você fala, Marco, aqui, para várias corporações, pessoas que trabalham em grandes corporações, você pode empreender dentro. Só que eu digo o seguinte, nós mulheres empreendemos a vida. Porque quando nós estamos dentro de casa,
Acho que você deve lembrar, talvez, sua mãe, organizando como é que seria a despensa, como é que seria a viagem, como é que seria tudo. Então, quando a gente empreende a vida, empreende a vida do filho, empreende a prosperidade dentro de casa, então, para mim, empreender, claro que é muito maior, é um sentimento. Como eu falo que a rede é um movimento, é um movimento. Só que quando você fala, ok, aqui em Portugal, como é? Nós temos duas visões. Daquelas pessoas que empreendem porque não conseguem fazer nada, não conseguem trabalhar, não conseguem ter um espaço, e tem uma outra parte que já sabe, pensa o seguinte, eu tenho meu talento e eu posso vendê-lo. E é disso que eu quero trazer, é isso que eu quero trazer dentro da rede. Eu quero trazer dentro da rede que você tem o seu talento, você, para essa mulher, você tem algo para que você pode ajudar outra mulher. Eu sempre digo isso, quando você deixa de falar, de ensinar aquilo que você sabe, você deixa de me abençoar. Então, quando você deixa de trabalhar, empreender ou fazer algo que você sabe do seu talento ou que você queira trabalhar diante daquilo, você deixa de transbordar o seu conhecimento. Então, para mim, empreender, ele vem dentro de casa, da mulher que empreende, dentro da sua família, da sua casa, e não necessariamente do trabalho, mas é um trabalho diário, como empreender para você, quando você precisa, e nós tivemos muitas mulheres que tiveram depois, pós-pandemia, quando o homem e a mulher foi para dentro de casa e o filho não voltou para a escola e os pais tiveram que voltar ao trabalho e não tinham de se deixar os filhos e tiveram que se escolher. Quem vai para o mercado de trabalho? Quem ganha mais. Quem ganha mais? O homem, o provedor, vai e a mulher fica. O que ela faz? Começa a empreender. Muitas mulheres começam a empreender depois da maternidade, porque querem ficar mais com os filhos, mas querem também o seu dinheiro, como também mulheres que têm os seus negócios, que estão à frente. E aí a gente vai falar por um outro patamar de mentalidade, que nós trabalhamos muito mentalidade, porque uma coisa é você empreender, outra coisa é ter uma mentalidade empreendedora. Ter uma mentalidade para você chegar e falar, não, eu tenho um meu negócio e eu vou ganhar em cima disso. Bom, Catarina, estamos caminhando aqui para o final do nosso encontro. Eu queria falar um pouquinho sobre o seu programa, saber os detalhes do seu programa, o que você pretende trazer, como é que você está estruturando. Vamos falar um pouquinho do programa Rede Conexão Mulher. Como é que Vamos sim, você Marco. vem estruturando o seu programa? Conta para a gente, dá um spoilerzinho. Um spoiler. Então, é interessante porque nós estamos falando aqui, eu gosto muito de falar sobre esse pensamento, essa mentalidade, e a ideia é exatamente trazer isso para dentro da conversa. É falar sobre a atualidade, o que está acontecendo, o que pode afetar o seu negócio, ou até afetar você como mulher do que está acontecendo. E eu vou estar junto com a Gislaine Balzano, que é a diretora, ela está na Alemanha. Olha como o mundo é globalizado. Olha como você perguntou aonde nós queremos chegar. Hoje, com o digital, com a internet, não existe fronteiras. Não é isso, Marco? Vamos para Então, Marte. não é? A gente está aí cada vez mais sem fronteiras. Então, a ideia é exatamente trazer mulheres diferentes, histórias e também informações, não só sobre o empreendedorismo, mas sobre o intraempreendedorismo, trazer riquezas e de informações para que essa mulher ela consiga perceber ou dar aquele insight para o negócio dela. Muito bem. Então, conversamos aqui com Catarina Coelho, que é idealizadora do movimento Rede Conexão Mulher, um programa, além de ser esta rede globalizada sobre a qual conversamos até aqui, será também um programa que estará no começo de maio, na grade da nossa Rádio TV Mega Brasil Online, trazendo esse conteúdo diferenciado, esse conteúdo, essa visão globalizada do empreendedorismo e do posicionamento e da força da mulher no mundo dos negócios também. E satisfação pessoal também, que é muito importante, né, Catarina? Muito. Eu acredito que tem muitas mulheres que eu pergunto assim, Marco, e aí quem estiver nos ouvindo pode ser homens e mulheres que pode estar ouvindo agora e você, Marco, também pode responder, você também pode responder. Vamos lá. Pensa 5 pessoas, não precisa me dizer, na sua mão, 5 pessoas que são as pessoas mais importantes
importantes na sua vida? Pensou? Pensei. Aí eu quero que você me responda agora. Você está em qual lugar? Eu estou em primeiro lugar. Ah, boa! Marco, a maioria das mulheres não responde isso. Ela coloca a família, os filhos, o marido, a casa, o trabalho, tudo em primeiro lugar. E é exatamente quando a gente fala que ela é a mais importante, ela se sente culpada, porque nós mulheres aprendemos que nós somos doadoras, nós temos que estar ali. Só que é exatamente essa questão pessoal, quando ela entende que quanto mais ela olhar para ela, cuidar dela, ela vai ser melhor, melhor empresária, melhor mãe, melhor mulher, melhor tudo. E por muitas vezes a gente se perde, e está tudo bem se perder, porque quando vou voltar rapidinho uma coisa aqui que a gente falou. Quando eu vim para Portugal, eu perdi minha identidade. E isso eu falo com maior tranquilidade. Eu não sabia quem eu era. Então, também é aí que os nossos pontos... Quantas vezes nós perdemos a nossa identidade com a pandemia, com a perda de algo, a perda de um trabalho, algo aconteceu. Então, é verdade, falar sobre o pessoal vai ser um ponto importante no programa da Rede Conexão Mulher aqui na Mega Brasil. Que bom. Eu só queria justificar que eu estar em primeiro lugar, não é exatamente uma posição egoísta, mas é que De jeito nenhum! Vamos já mudar. Olha, aproveitando aqui, já vamos mudar isso. Não posso deixar acabar esse programa sem falar o seguinte. Marco, eu usava exatamente essa frase. Eu vou ser egoísta mesmo. Aí, um dia, eu parei. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Catarina, quando a gente é criança, a gente aprende o quê? Que o pódio, número 1, Ayrton Senna, pam, 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 pam. Quando, né, todo mundo que foi criado com a música do Ayrton Senna no domingo sabia que ele tinha acabado de ganhar o primeiro pódio. Era alegria. Então, você sempre, o primeiro lugar na prova, o primeiro isso. Ser primeiro é muito bom. Então, eu troquei o eu sou egoísta, que é uma coisa ruim, por eu me coloco em primeiro lugar. Para uma coisa boa. Muito bem. Vamos acompanhar, então, a partir agora de maio, o programa Rede Conexão Mulher, com a Catarina Coelho, com quem eu acabei de conversar, palestrante, empreendedora e idealizadora do Rede Conexão Mulher, essa rede global que conecta pessoas, mulheres de diferentes culturas, de diferentes realidades, para um caminho de descoberta, para um caminho de construção de novos objetivos. Catarina, muito obrigado por você participar desse nosso encontro aqui no Comunicação SA. Obrigada, Marco. Fico muito feliz em estar não só aqui no programa com você, mas estar na grade da Mega Brasil. Muito obrigado, Catarina, por participar dessa edição do Comunicação SA, mais uma vez. Muito obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!